Vamos começar o vídeo de hoje fazendo um quiz. Em qual país da Europa a reforma luterana se estabeleceu primeiro? Se você respondeu a Alemanha, você errou. A Inglaterra também não foi essa a resposta certa. A Suíça, muito menos. Provavelmente você nunca ouviu falar sobre isso, porque a grande maioria dos livros de história do cristianismo, a maioria dos professores de história do cristianismo, não falam sobre esse assunto. Mas você tem o privilégio de participar aqui do canal Café com Teologia, em que você tem acesso a conteúdos de qualidade, feitos de modo sério, acessíveis e conteúdos que quase ninguém trabalha por aí. E mais, se você quiser um material de apoio que fala sobre esse e outros assuntos da história do cristianismo, você pode ir agora mesmo na descrição desse vídeo e adquirir o meu e-book completo da antiguidade até a idade contemporânea. Bom, você não pode se esquecer que a reforma luterana ela é uma manifestação, um fenômeno religioso que acontece no norte da Europa. O sul da Europa permanece praticamente intacto no catolicismo. A Península Itálica continua majoritariamente, ou quase totalmente católica. A Península Ibérica também permanece inalterada no seu catolicismo. A reforma luterana começa do norte da Alemanha para cima, né? E naquela região do centro da Europa para a direção do norte é que o movimento luterano tem mais impacto, tem mais abrangência e consegue se expandir com maior facilidade. A Alemanha não se torna um país luterano na sua totalidade. Até porque, nesse período, a Alemanha nem tinha feito ainda a sua unificação territorial e, até hoje, o norte da Alemanha é mais protestante e o sul da Alemanha é mais católico. A Inglaterra tem um outro movimento, que é o movimento da Igreja da Inglaterra, o movimento anglicano, em que o monarca daquele país se torna o cabeça da igreja. Em breve, nós teremos um vídeo falando sobre a reforma na Inglaterra. A Suíça também nem pode ser levada em consideração, porque ela era uma confederação de cantões, como se fossem estados, né? E esses estados, esses cantões, eles tinham muita autonomia, muita independência, então era comum que um cantão virasse luterano, calvinista, outro cantão permanecesse católico. Os primeiros países da Europa a se tornarem luteranos oficialmente e na sua integralidade foram os países nórdicos, os chamados países da Escandinávia. Esses são os primeiros países a adotar oficialmente e totalmente o luteranismo como a religião oficial dos seus estados. Muitas pessoas ainda hoje acreditam que a causa da prosperidade dos países nórdicos da Europa é o fato de serem luteranos. É claro que essa é uma análise superficial e uma análise bastante interessada do ponto de vista religioso, porque esse não é o fenômeno que explica a prosperidade desses países. O fenômeno é muito maior, muito mais complexo e profundo do que isso. São países que, ao longo do tempo, desenvolveram um estado de bem-estar social muito consolidado, muito fortalecido, que não se submeteram ao dualismo entre capitalismo e socialismo, mas procuraram uma síntese entre essas posições políticas e sociais, né? Não é por causa diretamente da religião. Mas esses países, desde o século XVI, fizeram as suas reformas religiosas, que não eram apenas reformas religiosas, porque em todos esses lugares, os reis dos respectivos países tinham interesses também políticos na reforma religiosa. A gente precisa lembrar que nesse momento aí do final da Idade Medieval,
a Igreja Católica, ela não era apenas romana, ela tinha sua sede em Roma, mas ela tinha uma ingerência em toda a Europa medieval. Ela era latifundiária, ela era dona de terras, ela tinha grande influência política, econômica e social em todos os territórios da Europa que ainda não se formavam nesse modelo de nação-estado como nós conhecemos hoje. E até porque a presença de uma igreja universal, ela era um entrave para essa concepção de nação-estado. Muitos desses países veem na reforma luterana, protestante, a possibilidade de nacionalizar os seus próprios países, por mais estranho que isso possa ser. Um caso bastante interessante é o caso da Dinamarca, um pequeno país, relativamente pequeno país, que fica ao norte da Alemanha, que na ocasião da reforma, 1/3 de todo o seu território não pertencia à Dinamarca, pertencia à Igreja Católica Romana. E isso, é claro, era um problema, né? Não só um problema territorial, mas um problema econômico também, um problema político também, porque a Igreja tinha ingerência direta nesses territórios. O processo dinamarquês começa com o rei Christian II, que era um simpatizante do humanismo, e ele quer uma igreja que seja controlada pela coroa da Dinamarca, que seja controlada por ele. Não quer dizer que ele será o bispo supremo dessa igreja, mas ele não quer uma igreja tão independente ao ponto de nomear líderes, de ter controle de territórios, sem que a coroa do país tenha qualquer tipo de contato com essa realidade. O rei Christian II enfrenta esse problema de que 1/3 das terras não pertenciam à Dinamarca, pertenciam à igreja, o que fazia também com que a igreja não fosse popular na Dinamarca. A igreja era considerada um entrave para o desenvolvimento do país, para uma liberdade, uma prosperidade maior daquele país, e com isso, grande parte da população está ao lado do rei Christian II nessa iniciativa de nacionalizar essas terras que estavam sob o controle da igreja. O sucessor do rei Christian II foi Frederico I, que abriu a Universidade de Copenhague, a capital da Dinamarca, e essa universidade na capital era responsável por ensinar o humanismo, por ensinar o luteranismo também para os seus alunos, principalmente nas áreas de humanidade. Foi o rei Frederico I também quem produziu a tradução do Novo Testamento para o dinamarquês. Claro que não foi feito por ele, foi feito por estudantes de teologia, mas teve o seu apoio. Talvez você possa imaginar, puxa, como eram generosos, como eram bonzinhos os reis protestantes. Eles traduziam o Novo Testamento para a língua local porque eles queriam que a população tivesse acesso a esse documento, queriam que a população fosse evangelizada, mas não é esse o intuito. O intuito é político, mas o que tem a ver? Tem a ver porque, ao traduzir textos de fé, como o Novo Testamento, inários, catecismos e outros textos de literatura para o idioma local, você fortalece a identidade e a cultura nacional, em detrimento do estrangeirismo, em detrimento dessa presença de uma igreja universalizante que fala latim e que está presente de uma maneira muito influente naquele país. Então, o principal intuito da Dinamarca e de outros países que traduzem o Novo Testamento para o idioma local é fortalecer a identidade nacional, fortalecer aquele país internamente. O sucessor do rei Frederico I, o rei Christian III, é quem implantou definitivamente o luteranismo na Dinamarca, e ele contou com a ajuda do próprio Martinho Lutero, que era seu contemporâneo. E nesse processo de nacionalização
das terras da Dinamarca, houve prosperidade para o país, né? Porque é mais território, mais recursos, menos dinheiro que sai em direção a Roma e fica nesse país. Então, esse processo na Dinamarca foi um processo bastante bem sucedido. E de tabela, quando a Dinamarca faz a sua reforma luterana, a Noruega também faz a sua, porque a Noruega, nesse período, ela era dominada politicamente pela Dinamarca. É como se, nesse momento, a Noruega fosse uma colônia dinamarquesa. Não houve um tratamento tão humanizado como foi na Dinamarca, não houve uma preocupação tão direta como foi na Dinamarca, foi apenas uma reforma de tabela. A Noruega pertencia à Dinamarca, a Dinamarca se tornou luterana, consequentemente, a Noruega também se transformou em um país luterano por decreto real, porém, mesmo depois, com a independência, o país permaneceu e permanece até hoje com altas taxas de luteranismo nesse território. Já a Suécia havia conquistado a sua independência em relação à também Dinamarca em 1520, e na Revolução Política do rei Gustavo Eriksson, que vem a partir desse período, a reforma também passa a ser uma pauta importante desse processo revolucionário, desse processo político e religioso da Suécia. As terras também são nacionalizadas, a igreja também passa a ser controlada pela coroa, passa a ter que dar justificativas para a coroa, né? Não é mais uma igreja soberana no território sueco. E também há, nesse processo, a tradução do Novo Testamento para o sueco, feito por Olaf Pettersson, que é considerado o reformador da Suécia, que foi um estudante de teologia que esteve em Wittenberg, na faculdade que foi liderada, na faculdade que teve Lutero como professor. Ele estudou em Wittenberg e depois teve o apoio da coroa sueca para levar e implementar o luteranismo nesse país nórdico. A Finlândia era dominada pela Suécia. Perceba como ainda não tem essa concepção de países independentes, com identidade própria, com nacionalidade bem definida, né? A Finlândia demora até se tornar de fato um país. O território correspondente à Finlândia, nesse início do século XVI, era dominado pela Suécia e, da mesma maneira como a Noruega, a Finlândia tem a sua reforma feita de tabela, né? A Suécia determina que, a partir de então, ela é luterana, e a Finlândia, que faz parte do Reino da Suécia, do recém-criado Reino da Suécia, se transforma num país luterano consequentemente a isso. Mais tarde, o teólogo Isaac Rotovius também produz um Novo Testamento em finlandês, também produz uma reforma religiosa naquele país. E para a gente terminar essa lista, tem também a Islândia. A Islândia, que alguns não consideram como Escandinávia, embora tenha muitas proximidades culturais com esses outros países, né? Mas Escandinávia teria a ver mais com uma questão geográfica do que propriamente cultural, mas culturalmente a Islândia também faz parte dos países nórdicos, das culturas nórdicas, né? E uma curiosidade para você, se você comparar as bandeiras de todos esses países nórdicos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Islândia, Noruega e também outros pequenos países, como as Ilhas Åland, que é ligada à Suécia, as Ilhas Faroe, que é ligada à Dinamarca, todos eles têm a mesma estrutura, que é uma cruz mais à esquerda do que à direita, mudam as cores, e esse símbolo é um símbolo cristão, é um símbolo que tem a ver com a reforma luterana do século XVI e que faz parte da identidade desses países, e hoje sim podemos chamá-los de países, no sentido nacional como nós conhecemos hoje. A Islândia tinha enfrentado um problema seríssimo com a peste bubônica algum tempo antes, que dizimou grande parte da população daquela ilha,
e os bispos que sobraram, né, os bispos sobreviventes, começam a produzir um reavivamento naquele país, porque percebem que se não fizessem isso, talvez a presença cristã no país terminaria. A Islândia tem um problema maior, ela é uma ilha e uma ilha mais isolada do continente do que a Inglaterra, por exemplo, e com isso as dificuldades nesse sentido elas são maiores. E começa a haver um incentivo para que jovens possam estudar em Wittenberg, na Alemanha, estudar na Dinamarca, na Universidade de Copenhague, na Noruega posteriormente, e depois boa parte desses estudantes voltam para a Islândia trazendo cultura, trazendo intelectualidade, trazendo os conceitos do humanismo, do luteranismo, e mais à frente, e um teólogo chamado Gudbrand Thorkildsen, ele faz esse processo reformador na Islândia, inclusive, claro, traduzindo o Novo Testamento, o Catecismo para o islandês, ele que tinha sido um aluno na Universidade de Wittenberg, um centro importantíssimo da reforma luterana. E assim a gente pode fazer um passeio pelos países da Escandinávia, pelos países nórdicos, que são, de fato, os primeiros países da Europa a se tornarem oficialmente e praticamente luteranos. Até hoje, grande parte da população desses países são populações luteranas. Há uma presença muito grande dessa igreja nos países nórdicos, né, da Europa. E, por exemplo, na Suécia teve o início, o pontapé inicial da Igreja da Filadélfia, que mais tarde vai ser a precursora do movimento pentecostal que é trazido para o Brasil, responsável por grande parte do pentecostalismo que está presente no Brasil, mas esse é episódio para uma outra oportunidade, quem sabe. Um grande abraço, deixe seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e em breve a gente volta para mais conteúdos por aqui. Eu te vejo lá.